Olá, muita saúde e paz para você. Feliz Páscoa, estamos na oitava da Páscoa. O evangelho de hoje é Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como eles tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da nossa salvação. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela se cumpra em nossas vidas, em nosso favor, e perdoe os nossos pecados. Estamos diante de uma passagem que certamente você conhece muito bem, que é a passagem dos discípulos de Emaús. Porém, este texto do Evangelho é uma palavra viva. Por isso ela nos convida a nos colocar diante dela para deixar que ela nos ilumine. Porque muitas vezes nós estamos tristes porque não conhecemos as Escrituras e o cumprimento das Escrituras na pessoa de Jesus. Quando os discípulos de Emaús reduzem o projeto de Jesus apenas a libertar o povo de Israel das suas dependências sociopolíticas, ainda hoje muitas pessoas têm essa tentação de reduzir o Evangelho a uma resolução de problemas sociais apenas. É verdade que o Evangelho nos ajuda a resolver muitos problemas sociais, mas o grande problema que o Evangelho veio resolver é o problema do pecado humano, do pecado que gera a morte e a morte eterna.
E eis que Jesus explica para aqueles discípulos tudo o que a Escritura diz sobre ele, sobre a missão do Messias, sobre o projeto do Pai realizado na pessoa de Jesus. Que hoje eu e você possamos acolher essa pessoa que é a palavra do Pai, que é o próprio Jesus. Essa pessoa que nos traz uma boa notícia. A palavra de Deus é fiel para se cumprir em nós. E quando é que os discípulos de Emaús reconhecem Jesus? Na fração do pão. E é na Eucaristia que nós podemos de verdade conhecer Jesus. Ainda quando na Eucaristia, Jesus está escondido nas espécies do pão e do vinho. Mas ele está vivo e presente no corpo e sangue dele. E que esse corpo e sangue é dado a nós para nos alimentar para a vida eterna. Aí está a boa notícia, que o Senhor hoje quer nos tirar toda sonolência, toda situação em que não compreendemos a presença de Jesus, ou mais do que não compreendemos, muitas vezes não acolhemos a presença de Jesus. Porque o mistério de Deus não é para ser compreendido, é para ser acolhido, e acolhido com todo o nosso coração. Vejamos que depois que os apóstolos, os discípulos de Emaús, reconhecem Jesus e que Jesus desaparece fisicamente, Jesus está muito mais presente no interior deles e os fez ir voltar a Jerusalém e lá encontrar com os discípulos, que reconheceram que Jesus ressuscitou. Que eu e você, na unidade com a igreja, reconheçamos que Jesus ressuscitou. E foi a pessoa de Simão Pedro que Jesus confiou à igreja e também foi a quem Jesus apareceu. E depois a mais de 500 irmãos. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos faça experimentar, acolher o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus presente na Eucaristia. Abençoe-nos o Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz, feliz Páscoa para você!